Neste post eu vou fazer um resumo da Lei 8.112 com os principais pontos e algumas questões que vêm sendo cobradas em provas. Na literatura, a protagonista é a personagem principal da história, do conto, do romance, a personagem que mais aparece, é a personagem da qual a história fala e que todo o enredo gira em torno dessa personagem. Por que eu estou chamando a Lei 8.112 de protagonista? Porque ela está em quase todos os editais, acho que praticamente em todos, editais e concursos, e sempre cai em prova. Então não tem jeito, vamos olhar essa lei que é a protagonista. Lei 8.112 fala do regime jurídico dos servidores públicos civis da União. Requisitos para ter acesso ao cargo de servidor público: nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos, quitação com as obrigações militares e eleitorais, nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, idade mínima de 18 anos, e aptidão física e mental. São 7 requisitos para ter acesso ao cargo de servidor público: ser brasileiro, nacionalidade brasileira, estar plenamente em gozo dos direitos políticos, ter votado, ter o comprovante de que votou, de que não faltou eleição, que tem o título, enfim. Quitação com as obrigações militares e eleitorais, a quitação com as obrigações militares para homens, a partir de 18 anos, e quitação com as obrigações eleitorais, que dialoga com o requisito logo anterior, gozo dos direitos políticos. Nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo: se o cargo exige ensino médio, tem que ter ensino médio completo para assinar a posse. Se o cargo exige nível superior em determinada área, tem que ter o diploma ou registro na área. A idade mínima de 18 anos. Então, menor da idade não pode ser servidor público. E notem que não tem idade máxima para alguém ser aprovado e tomar posse em cargo de servidor público. Aptidão física e mental dialoga com aquela questão da obrigatoriedade dos exames médicos para tomar posse no cargo público. É uma obrigatoriedade os exames. São 7 requisitos para ter acesso ao cargo de servidor público e também são 7 formas de provimento: nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Vamos ver cada uma delas. Nomeação é a forma de provimento originária. A nomeação pode ser por meio de concurso público para servidores efetivos ou nomeação de cargos comissionados para servidores não efetivos e cargos políticos. Então, existem 2 formas de nomeação: a nomeação por meio de concurso público, que é para servidores efetivos, e a outra forma é a nomeação de cargos comissionados, que serve para servidores não efetivos e para cargos políticos. Outra forma de provimento: promoção. Outra forma de provimento em cargo público: readaptação. Readaptação também se chama realocação. A readaptação ou realocação acontece, por exemplo, quando um servidor público foi afastado por motivo de doença e aí está recuperado, fez o tratamento e vai voltar ao serviço público, ele é readaptado ou realocado. Outra forma, reversão, quando o servidor é aposentado por invalidez ilicitamente. É feito uma avaliação e se descobre que a aposentadoria por invalidez foi ilícita, que ele não precisaria estar aposentado, então este servidor público vai ser revertido ao cargo e não vai mais estar como aposentado. Outra forma de provimento em cargo público é o aproveitamento em outro cargo. Outra forma de provimento é a reintegração. A reintegração é quando o servidor havia sido demitido por uma causa injusta. Nesse caso, o servidor é reintegrado à sua função e tem direito a ressarcimento pelo tempo que ficou sem trabalhar. E a última forma de provimento em cargo público é a recondução. É quando um servidor passa para um outro cargo, evolui na carreira, mas aí, nesse outro cargo, ele é reprovado no novo estágio probatório. Então, volta ao cargo antigo
pelo provimento de recondução. Porque quando um servidor público acessa outro cargo, ele passa por um estágio probatório para ver se ele tem condições de ficar naquele cargo. Promoção é uma das formas de provimento na carreira de servidor público, então é importante a gente diferenciar a promoção na carreira da progressão na carreira. A progressão é quando o servidor público cumpriu determinado tempo em cada nível. Atualmente 18 meses num nível e aí é aprovado numa avaliação de desempenho interna e vai progredir na carreira. A promoção é quando o servidor está a tempo suficiente no último nível de cada classe e aí ele muda de classe. Então, a progressão acontece dentro da mesma classe e o servidor muda de nível. Na promoção, o servidor está no último nível de uma classe e vai mudar de classe. Promoção a gente vincula com classe. A progressão é a passagem do servidor para o nível de vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma classe. E a promoção é a passagem do servidor de uma classe para outra classe subsequente. Também é importante a gente diferenciar e gravar a diferença entre readaptação e recondução. A readaptação é quando o servidor foi afastado em função de algo que não permitiu a esse servidor exercer a sua função. E aí ele é readaptado a outro cargo. Por exemplo, ele não se adaptou por uma questão física ao novo cargo, e aí ele é readaptado a um outro cargo. É uma readaptação, é uma questão de adaptar o servidor. Já a recondução é diferente da readaptação, porque a recondução o servidor ia evoluir na carreira, mas aí ele é reprovado em estágio probatório e volta ao mesmo cargo anterior. A recondução a gente vai relacionar com o estágio probatório. Regime disciplinar da Lei 8.112 do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União. O regime disciplinar são as formas de punição dos agentes públicos. Pela Lei 8.112 são 6 formas de punição. Advertência para uma falta leve, suspensão para uma falta média ou para quem é reincidente, demissão, cassação de aposentadoria ou de disponibilidade, destituição de cargo em comissão e destituição de função comissionada. Revisando, então, uma questão pode trazer, por exemplo, algumas palavras e perguntar quais são os tipos de provimentos no cargo de servidor público. Por exemplo, nomeação, reintegração e promoção são formas vigentes de provimento de cargo público nos termos da Lei 8.112, que é de 1990. E que fala do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Nem sempre os concursos são realizados em 2 etapas. Por exemplo, 2 etapas é quando o concurso tem prova objetiva e prova de títulos. Ou prova objetiva, prova prática e prova de títulos. Também pode ter 3 fases. Mas nem sempre o concurso é realizado em 2 ou 3 fases. Um concurso pode muito bem ser realizado em uma única fase, que vai ser a prova objetiva. A posse em cargo público acontece na assinatura do termo de posse. E nesse termo de posse tem que constar as atribuições, deveres, responsabilidades e direitos inerentes ao cargo ocupado. E todas essas atribuições não podem ser alteradas unilateralmente por qualquer uma das partes, a não ser em atos específicos de ofício, previstos em lei. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das suas atribuições pertinentes aos cargos, respeitada a duração máxima de trabalho semanal de 40 horas semanais e observados os limites mínimo de 6 horas e máximo de 8 horas diárias. Então, o servidor público nunca vai ultrapassar a duração máxima de trabalho de horário semanal de 40 horas, e tem que trabalhar sempre dentro do limite de horário diário, que o limite é o mínimo 6 horas diárias e o máximo 8 horas diárias.
Existem duas formas de o servidor público perder o cargo. 1. Sentença jurídica transitada em julgado. E 2. Processo administrativo disciplinar. Então, duas formas de o servidor público perder o cargo. 1. Sentença jurídica quando transitada em julgado. E 2. Um processo administrativo disciplinar. Além dos vencimentos, poderão ser pagos ao servidor as vantagens de indenização, gratificação e adicionais. A posse em cargo público depende de prévia inspeção médica oficial. A inspeção médica oficial é obrigatória para a posse em cargo público. Não pode receber ao mesmo tempo adicional de insalubridade e de periculosidade. Ou o servidor público recebe insalubridade ou recebe periculosidade. Os dois juntos, concomitantemente, não. O servidor não pode manter sob sua chefia imediata, encargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o 2º grau civil. O servidor responde administrativamente e civilmente pelo exercício irregular de suas atribuições. Então, se o servidor faz algo errado, faz algo ilícito, ele vai responder tanto administrativamente quanto civilmente. O processo administrativo não isenta o servidor de responder também civilmente. A investidura em cargo público ocorre com a posse. Então, se uma questão trouxer que a investidura em cargo público ocorre com a nomeação, está errado. A investidura em cargo público acontece somente com o ato de posse. Vamos revisar mais uma vez algumas diferenças sobre as formas de provimento. Vamos revisar as diferenças entre readaptação, reintegração e recondução. Lembrando que readaptação a gente também pode chamar de realocação. Adaptar e alocar dá no mesmo, aqui na Lei 8.112. Então, a readaptação ou realocação é o afastamento quando o servidor público foi afastado em função de algo que não permitiu a esse servidor exercer a sua função. Por exemplo, uma doença. Ele foi afastado do emprego porque ele estava doente. E aí, quando ele se recupera e volta, ele é readaptado a outro cargo, porque o cargo dele estava ocupado ou porque aconteceu uma mudança na estrutura daquela repartição. E aí ele tem que ser readaptado a outro cargo. A isso se chama readaptação ou realocação, que é diferente da reintegração. Na reintegração, o servidor havia sido demitido por uma causa injusta. Descobrindo-se que era uma causa injusta para essa demissão, o servidor volta para o seu cargo e é reintegrado como servidor público. E no caso da reintegração, o servidor público tem direito a ressarcimento do tempo em que ele ficou fora. E a readaptação e a reintegração são diferentes da recondução. Na recondução, o servidor público ia evoluir na carreira, mas é reprovado no estágio probatório nesse novo cargo que ele ia ocupar. E aí ele pode voltar ao mesmo cargo anterior ou a um cargo mais baixo do que aquele em que ele foi reprovado em exame probatório. Tá estudando comigo até aqui, então vou pedir que tu te inscreva no canal e lembra de deixar um like. Seguindo na Lei 8.112 de 1990. A utilização de informações obtidas em razão do cargo para beneficiar interesses privados é vedada, ainda que não haja obtenção de vantagem econômica direta pelo servidor. Lembra que lá na Lei da Improbidade Administrativa existem as ações de improbidade por lesão ao erário e por desrespeito aos princípios da administração, que são dois atos pelos quais o servidor não necessariamente vai auferir lucro para si, mas que ainda assim configuram improbidade. A inexistência de ganho financeiro pessoal não afasta a caracterização da infração funcional prevista nas normas de conduta dos servidores públicos civis da União. A configuração de infração funcional não depende da comprovação de prejuízo financeiro direto à administração pública. Se o agente cometeu algum erro, alguma infração,
ainda que não tenha comprovação de prejuízo financeiro direto à administração pública, ainda assim fica configurada infração funcional pelo agente ou pelo servidor público.